te amo, oh quanto eu amo, há mais ninguém, Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Salmos 51. Vamos ler o tema da festa. Quem achou, diga amém. Amém? Apenas o número 11 diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Podeis assentar. Desde já quero parabenizar a igreja, as irmãs, por esses 28 anos de existência. Durante esses 28 anos, eu vi Deus abençoar muita gente aqui nessa casa. Eu vi vidas, famílias serem reconstruídas, vi milagres acontecerem aqui. Vi Deus exaltando pessoas, lares, famílias. E também vi Deus abater. Deus, Ele continua sendo Deus em nossas vidas. E nós devemos continuar sendo adoradores, porque é isso que nós somos, adoradores do Senhor. Então, desde já, fica aqui as minhas felicitações para nossas irmãs, que Deus continue abençoando ricamente e poderosamente. Amém? Lemos aqui um salmo onde retrata a história de Davi num período de sua vida. Sabemos que a história de Davi, desde o início, é uma história de trabalho, uma história de luta. Desde pequeno ou desde adolescente, ele já estava nas montanhas de Belém, pastoreando as ovelhas de seu pai. Ele, desde jovem, já estava ali cuidando do rebanho do seu pai. E enquanto isso, Saul era o rei de Israel. Mas só que Saul, ele tinha desobedecido a ordem de Deus. E Deus ia erguer agora um novo rei para dirigir os israelitas. E Deus manda Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, porque ali haveria a qual o Senhor iria ungir um rei sobre Israel. E Davi, como nós sabemos, era esse o homem que estava ali nos campos, pastoreando, cuidando das ovelhas do seu pai. E Samuel, ouvindo a voz do Senhor, vai até a casa de Jessé, chega até ali. E quando ele chega, as pessoas ficam amedrontadas, porque é Samuel, o profeta, o ungido de Deus. E quando ele chega, as pessoas perguntam: é de paz a sua vinda aqui? É de paz a minha vinda. Para vocês verem o temor que tinha um homem ungido de Deus, um homem profeta, com a unção do Senhor, com a autoridade de Deus. Mas enfim, passa todos os filhos ali de Jessé, e fica mais um que está no campo, que é o Davi. E Samuel pergunta: acabou os seus filhos? Jessé diz: não, tem mais um, está no campo pastoreando minhas ovelhas. Então mande chamar, porque nós não assentaremos à mesa enquanto esse não chegar. E chegando Davi, creio eu que chega, com cheiro de ovelha, com cheiro de mato, porque ele estava ali cuidando no campo das ovelhas. E o Senhor diz a Samuel: não se atenta à sua aparência, eu olho é o interior, eu conheço ele por dentro. E Deus manda Samuel derramar o óleo da unção sobre a vida de Davi. E Davi, a partir dali, ele se torna o rei de Israel, o ungido do Senhor. Mas sabemos nós que a história vai nos dar conta que Davi, ele começa agora a exercer o seu cargo na função de reinado como rei, a partir de quando ele completa 30 anos.
sabemos que depois da morte de Saul, Davi, ele se torna definitivamente rei sobre Israel. E Davi começa agora a pelejar, a guerrear, lutar contra grandes nações, e o reino de Israel começa agora a crescer, a se desenvolver. E quanto mais Davi ia para a peleja, mais eles venciam a peleja, porque o Senhor entregava os inimigos nas mãos de Davi. E o reino de Israel era um reino vitorioso, era um reino abençoado, era um reino próspero, porque o Senhor estava junto com Davi, junto com Israel. Sabemos que Davi depois ele quer trazer a arca. A história vai dizer que ele se preocupa em trazer a arca agora para Jerusalém. E ele manda buscar a arca, traz a arca para Jerusalém, simbolizando a presença permanente do Senhor Jesus ali naquele lugar. E sabemos que ao longo da história de Davi, sempre foi uma luta, sempre foi batalha, sempre ele estava em atividade em seu reinado. Ele nunca ficava parado, ele nunca ficava só pensando. Mas nós vamos ver que mais em diante, um certo dia, Davi estava se acomodado. Ele estava tão tranquilo, porque o seu reino estava indo bem, as suas batalhas Deus havia ganhado. E um certo dia ele manda Joabe junto com seus soldados para a guerra. E sabe o que Davi faz? Davi fica em casa, fica no seu palácio. Ele fica, a Bíblia diz que ele fica deitado, enquanto os soldados, enquanto Joabe está agora na frente da batalha, guerreando, lutando pelo reino de Israel. E a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, no capítulo 11, que era entardecer, onde Davi levantou da sua cama e foi caminhar pelo palácio. E na sacada do palácio ele avista uma mulher, onde a Bíblia vai dizer que é uma mulher muito bela, muito linda, a qual ele vê ela se banhando e chama um dos seus mensageiros e fala: chama essa mulher, que eu quero conhecê-la. E os mensageiros foram, cumpriram a ordem do rei, trouxeram Batseba. E como nós conhecemos a história, Davi pergunta quem é essa mulher. Ela responde que ela é mulher de Urias. Mas Davi não se preocupa, se deita com ela. Depois ela vai embora para a sua casa. Passa-se os dias e ela manda um bilhete para Davi dizendo: Davi, estou grávida. E Davi, um estrategista, ele manda um mensageiro dizer a Joabe para mandar Urias, que estava na guerra, para ter com ele no palácio. Mas quando Urias vem, Davi pergunta o que está acontecendo na guerra, e Urias diz a respeito do que está acontecendo. E Davi diz: Urias, vai para a sua casa, vai descansar, vai deitar-se com sua mulher. E Urias diz: não, Senhor, não sou digno de ir descansar em minha casa, enquanto a arca está aqui num tabernáculo, numa tenda, e os meus amigos, irmãos, soldados estão na guerra, guerreando, e não é bem que eu fique no meu lar descansando com minha esposa. Antes, em nome do Senhor, Deus de Israel, eu ficarei aqui, junto com o Senhor. E o plano de Davi não dá certo. Quando ele acorda, ele descobre que Davi ficou, ou melhor dizendo, Urias ficou na frente do palácio, nas portas. E Davi manda chamar de novo, novamente, Urias. Urias, você precisa descansar, você precisa ir para sua casa. Porque aí Davi tinha uma estratégia. Porque se ele ficasse no seu lar com a sua mulher, futuramente aquele filho seria de Davi. Ele poderia dizer que era o filho de Urias. Mas Urias, como soldado valente e fiel ao rei de Israel, a nenhum momento ele quis se descansar. Ele ficou ali firme e forte na presença do rei.
Então Davi cria outro plano, outra estratégia para acabar com a situação. Davi já comete agora o primeiro adultério, pegando a mulher de seu irmão. Mas o plano que ele queria fazer não deu certo. E agora ele manda, escreve uma carta e chama Urias e diz: ó, entrega essa carta a Joabe. E Urias vai pegar aquela carta. Mal ele sabia que era a carta de recomendação da sua morte, porque Davi escreveu para Joabe: Joabe, coloca Urias na frente da guerra, coloca ele como homem de linha de frente, coloca ele bem na frente para que ele seja morto. Olha o plano de Davi para um dos soldados dele. Homem que ganhou muitas pelejas e guerras, homem que andava, conversava com seus soldados, com seus governantes, tinha um carinho tão tremendo por cada um. Mas em um dia, onde era para ele estar na guerra, guerreando junto com o povo de Israel, ele estava acomodado, ele estava tranquilo, ele estava descansando. E eu quero dizer para você que existe um perigo na sua zona de conforto. Quando tudo está indo bem, quando as guerras estão sendo vencidas, quando o seu emprego está tudo certo, quando o seu celeiro está cheio, quando você diz e olha, fala: está tudo bem comigo, vou descansar. E esquece que você precisa estar orando, guerreando, batalhando pela vida espiritual, porque nós sabemos que é uma vida cheia de batalhas. E nesse momento nós descansamos, nós se tranquilizamos com as bênçãos materiais e esquecemos a nossa batalha espiritual. Assim aconteceu com o nosso rei, conhecido como Davi, rei de Israel, a qual um dia trouxe a arca do concerto novamente para Jerusalém, a qual abençoou a vida de Mefibosete, a qual feriu o reino dos filisteus, o reino dos jebuseus, feriu vários reinos, e o seu reino foi crescendo, foi se ampliando, foi crescendo geograficamente, foi ficando rico, foi ficando bem, prosperamente. Mas um certo dia, ele não vigiou, por cerca de tudo está indo bem na vida dele, ele ficou em casa descansando e foi passear na varanda do seu palácio. Foi quando descobriu, olhou e cobiçou e cometeu esse ato. E agora ele estava cometendo mais um ato agora de homicídio, porque ele mandou matar Urias, colocando ele na frente da batalha. E Joabe, um servo fiel ao rei, colocou ele de frente com a batalha, e Urias morreu. E a Bíblia vai dizer que Joabe manda um mensageiro dizer a Davi que a guerra está indo muito bem, que nós cercamos o inimigo, mas teve alguns soldados que morreram, e um desses soldados que morreu foi Urias. Batseba, quando soube dessa mensagem, ela chorou, se entristeceu, ficou de luto. Mas passando o seu luto, Davi manda buscar Batseba e tem ela como a sua mulher. O que nós entendemos com essa situação, com esse caso? Que nesse momento que nós pensamos que está tudo bem, que nós estamos numa zona de conforto, que está tudo relax, está tudo tranquilo, nós esquecemos de estar com o joelho no chão, jejum e oração, esquecemos de travar uma batalha espiritual, de lermos e meditarmos na palavra do Senhor, e quando menos nós esperamos, vem um laço. Satanás cega a nossa mente, cega a nossa vista, e nós caímos nesse laço. E no caso de Davi, Davi quis encobrir, quis acobertar esse plano, um adultério, um homicídio. E passa-se os dias, e a mulher Batseba tem um filho.
Mas só que diante dos olhos do Senhor não fica nada escondido, não fica nada encoberto. Ele vê tudo, Ele olha tudo. Não pensa nós que nós conseguimos esconder alguma coisa de Deus, porque nós não escondemos nada. Os olhos dele são como chama de fogo, e Ele olha pelas nossas vidas onde nós quer que estejamos. Não pensa nós que nós conseguimos esconder pecadinho, pecadão do Senhor. Não pensa assim não, meu irmão. Você não esconde nada diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ele olha e Ele cuida, Ele zela por aquele que Ele ama. E quando essa criança nasce, agora vem, entra em cena, um profeta conhecido como o nome de Natã. Ele vem até a presença do rei. Creio eu que o rei pensou que ele ia dar algumas saudações, pela vinda daquele filho. E Natã chega e diz ao rei: olha, Davi, há um homem que tem muitas ovelhas e gados. Existem muitas riquezas que pertencem a esse homem. E existe um outro homem que ele é pobre, e ele tem uma única coisa, que é uma cordeira que ele comprou desde pequeno, cuidou, tratou. Ela dormia em seu colo, ela bebia em seu copo. E um dia, um visitante chegou a essa casa desse homem rico, e esse homem rico ia preparar uma comida para hospedar essa pessoa que estava visitando o seu lar. Mas vê desse homem rico pegar uma de suas ovelhas ou dos seus bois, ele pegou o cordeiro, a cordeira daquele homem pobre. Pegou, cozinhou e deu de comer àquele visitante. Na hora, a Bíblia vai dizer que o rei Davi ficou enfurecido, ficou enraivecido. Disse a Natã: vive, ó Deus, que esse homem não tem direito de viver, que esse homem morrerá, e antes dele morrer, ele pagará 4 vezes o preço do cordeiro. E Natã olha para ele e diz: é você, Davi, esse homem. É você que pegou a mulher do seu irmão, e você mandou matar Urias. É você, esse homem. O que nós entendemos com isso? Que muitas das vezes nós viemos à igreja, ouvimos palavras de exortação, palavras que o Senhor vem nos ensinar a como temos uma vida de dia a dia com o Senhor, um estilo diferenciado de vivência no Evangelho. E nós falamos: não, essa palavra não é para mim, era para o irmão João, para a irmã Maria, para mim não. É assim que estava acontecendo com a vida de Davi. Essa palavra não é para mim não, Natã. Me diz quem foi que fez isso, que eu vou mandar matar, e ele vai ter que pagar 4 vezes mais. Essa palavra é para nós nessa noite. Nós devemos andar em santidade com o Senhor. Diante dos olhos do Senhor nós não escondemos nada. Tudo está diante dos seus olhos, que são como chama de fogo, e Ele vasculha todos os cantos e lados, e não fica nada escondido diante do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja a tua palavra, Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos palavras, ouvimos o Senhor nos alertando que nós devemos andar com condição diante da palavra do Senhor, com uma vida santa, com uma vida diferenciada do mundo. E muitas das vezes nós não ouvimos, entra num ouvido e sai no outro. Que todo cristão tem que ter uma vida de santidade, de separação com o mundo, mas muitas das vezes nós não damos credibilidade à palavra do Senhor. Fazemos como Davi: quem é esse homem? Eu quero saber quem é esse homem. E Natã diz: é você.
Somos nós que precisamos viver o Evangelho. Somos nós que precisamos andar em santidade. Somos nós que precisamos voltar ao primeiro amor. Somos nós, somos eu e você que precisamos ter uma vida de santidade. É você, Davi. É você, irmão. É você, irmã. Somos nós. E Deus, Ele corrige todo aquele que Ele ama. Ele cuida, Ele zela. Mas só que agora Davi, ele vai cair em consciência. Penso eu que ficou durante esses 9 meses o seu pecado encoberto, pensando que estava escondendo de Deus, pensando que estava escondendo, né? Pelo menos do palácio, dos membros do reino. Até então ele estava escondendo, sim, mas diante do Deus Todo-Poderoso ele não escondeu. E chegou à tona depois dos 9 meses, quando o filho nasceu. Natan disse: esse homem é você. Você pecou contra Deus. Você desobedeceu a Deus. O Senhor te deu o reino. O Senhor te livrou da mão de Saul. O Senhor te livrou das guerras. Te deu os inimigos em suas mãos. Você venceu batalhas. E tudo isso não foi suficiente para você não pecar contra o Senhor? Natan diz a Davi, e aquela palavra bate dentro fundo do seu coração, e ele vem com conhecimento. E agora Davi diz: ó, dentro da sua casa o Senhor Jeová deixará uma espada que simboliza a morte. E Davi foi orar para que o Senhor não matasse aquele filho do pecado. Talvez Davi pensou: eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu vou me humilhar porque eu reconheço que eu sou pecador. E foi isso que Davi fez. Durante 7 dias Davi ficou prostrado no chão, ficou com a sua boca no pó. A Bíblia diz que ele não comia e não bebia. E os súditos do palácio ficavam preocupados com Davi. E quando chega a notícia do seu filho morreu, Davi se levanta, sacode do pó e recomeça a sua vida. E aí que ele vai escrever esse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, ó Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Davi vai orar reconhecendo que ele é um pecador, reconhecendo que ele nasceu do pecado, reconhecendo que ele é um vaso e ele precisa ser reconstruído, e somente o Deus, o oleiro, pode reconstruir esse vaso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo olhando pelas nossas vidas. E o Senhor nessa noite está alertando as nossas vidas que nós devemos andar em santidade com o Senhor, que nós devemos ter santidade com Deus Todo-Poderoso, porque num dia onde haverá espada, Ele quer te livrar. Hoje essa espada, ela significa para nossas vidas a morte eterna. E essa morte eterna é para aqueles que perderam a salvação. É para aqueles que pensam, que tentam e conseguem em seu pensamento esconder pecado de Deus, esconder situações que pensam que não é pecado, não faz mal. Cuidado com essa espada. Um dia todo joelho se dobrará
dia nós iremos prestar conta para o Senhor das nossas obras e as nossas atitudes. E queira que você esteja como coração, como estava Davi. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Purifica minha alma, Senhor. Lava-me, Senhor, com isopo, Senhor. Faz de mim nova criatura, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja a tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Jesus está como chama de fogo, com seus olhos dentro do seu coração. Ele está te contemplando no seu lar, Ele está te contemplando na sua casa. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa. Mas para isso, você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa dizer: eis aqui, Senhor, o teu servo, Senhor. Eis aqui, Senhor, o teu vaso, Senhor. Faz de mim, Senhor, a tua vontade, Senhor. O teu querer é o meu querer, ó Pai. Mas encha a minha vida, Senhor, com o óleo da tua unção, Senhor. Faz de minha vida, Senhor, um instrumento em tuas mãos, ferramenta usada por ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então vemos o perigo do comodismo. Através dessa palavra, Davi poderia estar na guerra, pelejando junto com seus soldados. Ele poderia estar na frente da batalha, como sempre esteve, batalhando junto com seu exército, ganhando lutas e pelejas, fazendo a vontade do Senhor. Mas no momento de conforto, de tranquilidade, ele se esqueceu. Ele se esqueceu da onde o Senhor tirou ele. Ele se esqueceu que ele estava lá no meio, lá daqueles matos, junto com as ovelhas, pastoreando. Ele se esqueceu. E foi nesse momento de conforto, de conformismo, que Davi peca contra o Senhor. E nós aprendemos isso, irmãos. Vida do cristão não tem vida de conforto. Vida do cristão não tem vida de conformidade. A nossa vida é feita do dia a dia, com lutas, perseguições, com desafios, com pelejas. As nossas vidas é feita de aflições. As nossas vidas é feita de oração, é feita de jejum, é feita de joelho no pó, é feita de comunhão, com trabalho para o Senhor. Cristão acomodado, cristão parado, o tombo é certo. Satanás, ele cega a nossa vista, ele cega a nossa mente. E quando você está acomodado, você está tranquilão, é aí que vem os dardos inflamados de Satanás. Vem a seta, vem o laço. E você não está firme com o Senhor. E você cai. Por um desvio só. Por um minuto de falta de atenção, que muitas das vezes nós temos na vida, no dia a dia, nós podemos perder muitas coisas. Assim como aconteceu com a vida de Davi. Existem muitos cristãos que estão passando pela mesma situação, que estão deixando a sua espada de canto, que estão deixando os seus dons e os seus talentos, estão deixando o chamado de Deus nas suas vidas, e estão se acomodando com esse mundo, e estão acomodando com as coisas que tem nesse mundo, estão deixando de pelejar, estão deixando de batalhar, estão deixando de lutar. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Jesus nessa noite, Ele está falando: ainda há esperança para a sua vida, ainda há esperança para nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eis que somos vasos, e o Senhor é o oleiro, e Ele forma o barro como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito dEle, da forma dEle, não é do seu jeito. O Senhor, Ele tem o melhor preparado para nossas vidas, sim, Ele tem. Mas uma coisa eu te garanto, não é nessa terra não, não é nesse espaço cósmico aqui não.
O que está preparado para nós é no reino celestial do Senhor Jesus. O que está preparado para nós, você nunca teve, viu, você nunca ouviu, você nunca viu. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele quer te encher com o teu óleo, com o óleo da sua unção, com o óleo que desce sobre a cabeça e escorre até as barbas, a barba de Arão. É o óleo da unção de Deus. É o Senhor que unge, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que derrama a unção na vida de vocês, nas nossas vidas. É o Senhor Jesus Jeová. E nós devemos ter esse consentimento que a qualquer instante, no momento de conformismo e comodidade, nós podemos cair. Mas nesta noite o Senhor está alertando as nossas vidas. Volte a trabalhar para o Senhor, volte a caminhar para o Senhor, volte a louvar, volte a cantar, volte a pregar, volte a evangelizar. Não fique parado não se acomode com esse mundo não pare, soldado, não pare, soldada. Busca a palavra do Senhor, busca viver o evangelho da salvação. Não pare, soldado, não pare, soldada. Recentemente nós estivemos fazendo um trabalho de evangelismo à noite, nas ruas, fazendo um trabalho social. E durante esse tempo nós vimos que existem muitos soldados parados debaixo de viadutos, dormindo sobre o chão gelado, com cobertores. Soldados que uma vez estiveram firmes, batalhando, lutando, mas por um motivo de fraqueza, por um motivo de desvio de atenção, esses soldados vieram a cair, vieram a falecer. E alguns deles hoje se encontram debaixo de viadutos, debaixo de pontes, sujos, sem comida, sem abrigo, sem casa, sem lar. E nós, como seres humanos, irmãos desses nossos soldados, o que é que nós fazemos por eles? A coisa é séria, meu irmão. Eu e você somos também um soldado. Mas se nós não continuarmos a peleja, se nós não continuarmos a buscar a salvação, nós possamos se tornar como esses soldados que desviaram a sua fé. Mas ainda há esperança, porque Jesus ainda não voltou. Ele há de voltar e buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E queira eu, e queira você, e queira esses soldados que estão parados, reafirmar a sua conduta e voltar a buscar a sua espada, e começar agora a pelejar, e começar a lutar, e começar a batalhar, porque essa é a nossa missão, de pregarmos o evangelho da salvação, de vivermos aquilo que pregamos, porque um dia o Senhor virá nos buscar, um dia o céu irá se abrir, a trombeta irá tocar, Jesus irá chamar: vinde benditos de meu Pai, para que entre no reino celestial. Não pare, soldado, não pare. Continue firme, continue batalhando, continue lutando. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Brevemente nós iremos ouvir o som da trombeta tocar. Brevemente todos os que têm o Espírito Santo de Deus ouvirão o som da trombeta, ouvirão o som angelical tocando e dizendo: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nessa noite, essa palavra é para você, Davi. É você, Davi, que Deus quer um conserto. É você, Davi, que pensou que estava escondendo do Senhor, mas você viu que não esconde nada. Não esconde não, Davi. Os olhos dele estão sobre a sua vida.
Ele contempla o seu levantar e o seu deitar. Ele contempla o seu dia a dia. Ele contempla o seu respirar. É com você, Davi. Coloca a sua boca no pó, Davi, porque talvez ainda há esperança para a sua vida. Talvez ainda há esperança para nossas vidas. Bendito seja o teu nome. Crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que palavra profunda. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós, como igreja do Senhor, nós não se movemos, nós não andamos, nós não levantamos, se o Senhor não permitir. Sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos combater o bom combate. Sem o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos viver o que nós procuramos pregar. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não ouviremos o som da trombeta. Então, Senhor, não retires o Espírito Santo de nossas vidas, Senhor, porque nós nascemos no pecado, Senhor. Nós somos gerados no pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Jesus, Ele te ama. Saia da zona de conforto, meu irmão. Saia da zona de conforto, minha irmã. Pega a sua espada na mão, desembaie ela, vai para a luta, vai para a oração, vai para o jejum. Desperta, tu que dormes, desperta, jovem, desperta, jovem. Jesus está voltando. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos ter essa consciência. Essa história de Davi, um homem que era o homem segundo o coração de Deus, um homem que conquistou reinos, que ampliou o território israelita, um homem que venceu muitas batalhas, um homem que clamava ao Senhor, orava ao Senhor. Ele era ser humano também, e no momento de comodismo, de conforto, ele passou por essa situação. E que eu e você nessa noite possamos aprender que não existe zona de conforto para o cristão. Não existe conformidade para nossas vidas. Não se conformeis com esse mundo. Não se conformeis com essas coisas que estão acontecendo. Desperta, levanta-te, busca ao Senhor. Desembaie a sua espada. Novamente eu venho reformar, venho ressaltar o que eu estou dizendo. Desperta, Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar um povo. Não deixe que essa espada de morte eterna venha te alcançar. Não venha. Não deixe que essa espada venha entrar na sua casa. Se preocupe com seus familiares, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Se preocupe. Pegue o evangelho da salvação. Viva o evangelho da salvação. Procuramos voltar ao verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho do arrependimento, é o evangelho de conversão de mente, de metanoia. Assim como o Senhor fez com Davi. Ele reconheceu que ele era vaso, barro, que ele nasceu do pecado, mas que ele precisava da graça do Senhor, que ele precisava da misericórdia do Senhor. E nós também precisamos dessa misericórdia e dessa graça. Nós precisamos estar todos os dias clamando ao Senhor, orando ao Senhor, porque senão se tornará difícil os nossos dias. Em nome de Jesus, se coloquemos em pé. Para você, Davi, que Deus falou com você nessa noite.
Você que se enquadrou com essa palavra, eu me enquadro nessa palavra. Que nós possamos ter um coração quebrantado. Um coração Glória a Deus. que reconhecemos que nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Reconhecemos que sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas nós não somos nada. Então nós clamamos por essa presença. Nós clamamos pelo Espírito Santo de Deus para segurar firmemente em nossas mãos, para que nós não viemos a desfalecer a nossa fé, não viemos repousarmos e descansarmos, porque o nosso descanso é na morada celestial. O nosso descanso está preparado desde a fundação dos séculos. O nosso descanso está preparado, e um dia todos aqueles que crerem na salvação em Cristo Jesus herdarão esse descanso para todo sempre, de eternidade a eternidade. Só aqueles que almejam viver eternamente com o Senhor, louve e adore ao Deus Todo-Poderoso.